Fala pessoal, tudo em paz? Aqui quem vos fala é o professor Acácio Lima. Sejam bem-vindos ao treinamento OBMEP 60 dias. Estamos no 43º dia do nosso treinamento e hoje faremos a resolução das questões de 6 a 10 da OBMEP 2015, nível 1, primeira fase. Vamos aqui para a questão de número 6. Qual é o algarismo das unidades do número? E aí nós temos aqui, pessoal, a multiplicação. Então, nós temos que descobrir quanto é o resultado dessa multiplicação, menos o número 2015, ok? Então, beleza. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Pessoal, nós temos aqui a multiplicação, onde um dos números é o algarismo 5. E o que é que acontece toda vez que você multiplica um número por 5? Por exemplo, se você multiplicar 5 vezes 0, dá quanto? Dá 0. Se você multiplicar 5 vezes 1, dá 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Continuando aqui, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E assim por diante. Toda vez que você multiplica um certo número pelo algarismo 5, nas unidades sempre vai aparecer 5 ou 0. Olha só, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, apareceu o 0 aqui. 5 vezes 3, apareceu o 5 aqui. 5 vezes 4, apareceu o 0 aqui. 5 vezes 5, 25. E todo esse número, eu vou multiplicar ele por 5. Logo, o resultado da multiplicação é um múltiplo de 5. Outro detalhe que nós temos que observar, eu já falei que sempre aparece 0 ou 5 no algarismo das unidades, ok? Então você já sabe disso. Vai aparecer 0 ou 5 nas unidades. Portanto, como eu descubro se é 0 ou 5? Pessoal, outro detalhe é que aqui nessa multiplicação nós só temos números ímpares. Toda vez que eu multiplico 5 por um número ímpar, olha o que acontece, ó. 5 vezes 1, 5 vezes 3, 5 vezes 5. Sempre nas unidades nós temos o algarismo 5. Por exemplo, se eu multiplicar 5 vezes 7, que tem um 7 aqui também, né? Sempre vai aparecer 35. Qual é o algarismo? 5. Se eu fizer 5 vezes 9, 45. Acho que deu para vocês entenderem, né? Detalhei bem essa questão. Olha só, sempre aparece o 5. Resumindo, não precisa você descobrir o resultado dessa multiplicação. No final, o número vai ser multiplicado por 5 e esse algarismo que vai aparecer nas unidades é o 5. Então, vai ficar um certo número aqui, terminando com as unidades sendo 5, menos o número 2015, ok? Ou seja, 5 menos 5, 0. É o resultado, porque quer saber qual é o algarismo das unidades do número. Pronto, eu já descobri. O número que vai aparecer aqui, o algarismo que vai aparecer aqui é o 0. Letra A. Sem precisar fazer a multiplicação. Estando apenas atento a isso, tá bom? Então vamos lá. Questão 7. Os pontos destacados nos quadrados abaixo são pontos médios dos lados. Então, esses pontinhos pretos aqui, eles são pontos médios, ou seja, eles dividem um lado ao meio. Quantos desses quadrados têm área sombreada igual a 1/4 de sua área? Pessoal, questãozinha de área, simples, você vai precisar desenhar. Por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro, basta traçar uma reta aqui. O que é que acontece? Já dá para observar que eu posso traçar outra aqui, ó. Ok? E já dá para brincar aí, já dá para mexer. Olha só, aqui nesse quadrado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 triângulos retângulos. Logo, a parte sombreada, no primeiro aqui, é 2/8. Ok? É 2 de 8, que dá para simplificar. Se eu dividir 2 por 2, fica 1. E se eu dividir 8 por 2, fica 4. Então, encontramos a fração 1/4. A primeira está correta, ok? Então, a figura 1 está correta. Vamos para essa daqui. Vamos brincar agora com essa daqui. Dá para fazer o que aí?
Concorda comigo que dá para me traçar uma reta aqui, ó? Tracei uma reta aqui, se eu quiser eu posso traçar outra aqui, ó. Olha só. E aí nós formamos triângulos também, ok? Tem vários triângulozinhos aqui, ó. Todos desse jeito, ó. Se é que você consegue perceber. Se eu quisesse, eu poderia ainda traçar outra reta aqui, ó. Dava para dividir em triângulos retângulos, mas nem precisa fazer isso. Dá para fazer só observando. Todos os triângulozinhos que estão aqui, eles possuem a mesma área. Então vamos contar quantos triângulos tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E aí, essa parte sombreada é 4, vou colocar aqui, de 16. Que simplificando, 4 dividido para 4 fica 1, 16 dividido para 4 fica 4. Olha só, a figura 2 também está ok. Beleza? Vamos agora para a figura 3. Dá para fazer isso também. E fazer a mesma contagem. Ok? Ó. Aqui nós vamos ter 16. 1, 2, 3, 4. E 4 sombreados. Então é 4 sobre 16. Simplificando, a gente já fez. Fica 1 quarto. Tranquilo? Então fica 1 quarto aí também. E na última, se nós quisermos, é para fazer assim também, ó. Pronto. Dá para fazer assim, né? Ó, pronto. Aqui ficamos com triângulos retângulos. Chegamos na mesma situação da primeira. Nós temos 2 na cor mais escura, sombreados, de um total de 8 triângulos retângulos. Simplificando, 2 por 2 fica 1, 8 por 2 fica 4. Pessoal, então observamos que todas as figuras aí, a área sombreada é 1 quarto. Então, 1, 2, 3, 4. 4 figuras, letra E. Tranquilo? E aí, pessoal, vocês entenderam a questão? Bem simples, né? Vamos agora para a questão de número 8. 5 dados foram lançados e a soma dos pontos obtidos nas faces de cima foi 19. Em cada um desses dados, a soma dos pontos da face de cima com os pontos da face de baixo é sempre 7. Qual foi a soma dos pontos obtidos nas faces de baixo? Pessoal, então a gente sabe que quando nós somamos as faces opostas de um dado, sempre soma 7. Por exemplo, aqui tem um dado. Se de um lado é 2, lá do outro lado vai ser 3. A face oposta ao 2. Se aqui em cima é 3, 2, eu falei 3. Ó. Se de um lado é 2, eu estava olhando aqui para cima. Se de um lado é 2, lá do outro lado vai ser 5. Porque 2 mais 5, 7. Se aqui é 3, então embaixo vai ser 4. Porque 3 mais 4, 7. Se aqui é 6, lá do outro lado vai ser 1. 1 mais 6, 7. Então as faces opostas de um dado sempre somam 7. E aí está dizendo o seguinte, que os pontos obtidos nas faces de cima foi 19. Então jogou o dado, na parte de cima foi 19. Lembrando que foram jogados 5 dados, ok? Então a gente poderia fazer assim. Vamos tentar imaginar aqui uma situação. Jogou 5 dados, quais são as faces de cima? Vou colocar aqui. Teria que a soma dar 19, ok? E aí depois eu vou descobrir a soma das faces de baixo. Então eu poderia colocar, por exemplo, imaginar um 6. Digamos que caiu 6 aí para cima. 5, 4. Vamos olhar quanto aqui já vai aqui. 6 mais 5, 11. 11 mais 4, 15. Dá para colocar mais 3. 15 mais 3 dá 18. Mais 1, 19. Então, essa seria uma possibilidade, né? Poderia ter acontecido isso. É claro que tem outras maneiras também. Pronto, se caiu 6 em cima, embaixo nós teríamos 1, porque 6 mais 1, 7. Aqui 5 teria 2, 5 mais 2, 7. 4 mais 3, 7, a parte de baixo. 3 mais 4, 7. E 1 mais 6, 7. Então, a parte de baixo daria 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 6, 16. Então, daria 16, ok? Mas tem uma maneira bem mais rápida da gente fazer. É só pensar o seguinte. Não foram lançados esses 5 dados? Cada dado, a face de baixo com a face de cima, não vai dar 7? Então, é só fazer 5 vezes 7, que nós teremos o total de pontos. 5 vezes 7 dá 35 pontos. Pronto. Então tá ok. A face de baixo com a face de cima. Vai dar 35 pontos. Os 5 dados. Porque sempre soma 7, né? Beleza? Logo,
basta a gente pegar 35 menos 16, que é os que caírem em cima, para saber a quantidade dos pontos de baixo. Então faz assim, 15 menos 6, 9, 3 menos 2, 1. Não, 15. Peguei ao contrário, né? É 35 menos 19. Então vai ficar, coloca um aqui. 15 menos 9, 6. 3 menos 2, 1. Então 16 é a resposta, como eu já mostrei. Ok? Pessoal, vamos agora para a questão de número 9. Questãozinha muito boa mesmo. Ana listou todos os números de 3 algarismos enganchou aqui, vou começar de novo. Ana listou todos os números de 3 algarismos, em que um dos algarismos é par e os outros dois são ímpares. Então, vou colocar aqui o número de Ana, tá bom? Olha só, o número de Ana ele vai ser composto por... Vai ter aí... Deixa eu pegar o tempo aqui. Vai ter um número par, ok? E outros dois serão ímpares. Então, 2 ímpares. Lembrando que os ímpares são diferentes. Beleza. Beto fez outra lista com todos os números de 3 algarismos. Então, Beto também vai fazer uma lista. Vou colocar o nome de Beto aqui. E Beto também vai ter números com 3 algarismos. Em que um dos algarismos é ímpar. Agora o dele, o de Beto, apenas um vai ser ímpar. E os outros dois serão pares. E diferentes também entre si. Então, lembrando que esses dois números pares, eles serão diferentes entre si. Qual é a maior diferença possível? Pessoal, se nós queremos a maior diferença possível, nós temos que ter o maior valor possível menos o menor valor possível, tá bom? E aí nós teremos a maior diferença entre um número da lista de Ana e um número da lista de Beto. Ou seja, vamos subtrair aqui o número de Ana menos o número de Beto. Levando em conta que nós temos que ter o maior valor possível, vamos pensar aqui comigo. Nós vamos ter que ter uma subtração de dois números, ambos com 3 algarismos. Qual seria a maior possibilidade aqui para me colocar o algarismo das centenas de Ana? Ana pode ter um número par e 2 ímpares. Nós sabemos que eu posso usar de 0 a 9. Eu posso usar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Puxar mais para cá, né? Senão vai ficar no meio quando eu for fazer a subtração. Vou colocar aqui mesmo. Eu posso usar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Eu posso usar esses algarismos aí. Então, eu devo pensar, qual o maior valor que eu poderia usar aqui dentro desses? Eu posso usar o 9. Não posso, porque ela tem 2 ímpares. Então, já poderia colocar o algarismo das centenas sendo o 9. Ok? Tranquilo. Agora tenho que pensar o seguinte. O de Beto, eu poderia colocar qual? Beto tem a possibilidade de um ímpar e 2 pares. Então, se eu quero o maior valor possível na subtração, eu tenho que ter a maior distância possível. Ah, Cássio, é 0. Pessoal, se eu colocar 0 aqui no começo, esse número fica de 2 algarismos. Então, não pode ser 0 no começo. Eu posso colocar o 1, já que tem um ímpar, ok? Então, aqui acabou a possibilidade de Beto usar ímpar. Ele já usou o número ímpar, ok? Vou ter que colocar um tracinho aqui para lembrar. Pronto. E a Ana também já usou um ímpar. Beleza. Agora vamos para o algarismo das dezenas aqui. Qual o maior valor possível que eu posso escolher para a Ana? Eu poderia escolher um par ou ímpar. Então, eu posso escolher o 8. Vou pegar o 8 aqui. Olha só, coloco o 8. Eu posso usar. Então, já usei o par. Pronto. Agora, para unidade, eu vou ter que usar um ímpar. Ok? Beleza? Olha só interessante aqui. Aqui no de Beto, agora eu posso usar um par. Quer dizer, eu só posso usar par, né? Par e par. Então, eu posso muito bem pegar o 0. E aí eu vou ter a maior distância. Ok? Então, vou colocar 0 aqui. Para finalizar, eu poderia agora pegar o ímpar que falta aqui para a Ana. Então, o maior valor que eu tenho aqui é 7. Então, eu poderia colocar o 7 aqui tranquilamente. E para Beto falta um número par. Como eu quero a maior distância possível, eu tenho que pegar o menor valor. Então, eu tenho que pegar o 2,
que eu já tinha pegado o 0. E eles são diferentes entre si. Pronto, pessoal, então aqui está o número. O maior que eu poderia ter é 987, sendo 2 algarismos ímpares e um par. E o menor número que eu poderia ter seria 102, tendo 2 algarismos pares e um ímpar. Agora é só fazer a subtração. 7 menos 2, 5. 8 menos 0, 8. 9 menos 1, 8. 885 seria a nossa resposta, ok? Então lembre sempre disso e fazer com muita atenção esse tipo de questão. Faça a listagem dos algarismos e depois vai preenchendo. Vamos agora para a questão 10. Quais os polígonos desenhados no quadriculado têm o mesmo perímetro? Questãozinha de perímetro, questãozinha boa de se fazer rápido, ok? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, basta a gente observar, não tem a medida aqui, mas é só observar o seguinte, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 lado do quadradinho aqui, 8 ladinhos assim, ó, desse tamanhozinho aqui, ok? Beleza. E aí eu vou ter quantas diagonais? 1, 2, vou colocar de outra cor aqui, né, para ficar melhor. Tem 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 diagonais, lembrando que a diagonal é maior do que esse ladinho laranja que eu coloquei. Ok, vamos agora para essa figura. Nessa figura eu vou ter quantos ladinhos aqui do quadrado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, já deu a mesma coisa, olha só. 8. 8 ladinhos aqui. E diagonais? Diagonais nós teremos 1, 2, 3, 4. Olha só, pessoal, deu a mesma coisa. Então a gente já observou que a figura 1 e a figura 2, elas possuem aí o mesmo perímetro, a 2 e a 1 aqui nas alternativas. Mas se você quiser olhar, aqui é só observar, ó. Lado do quadradinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu teria 12, todavia é só o lado do quadradinho, não tem nenhuma diagonal, então o perímetro aqui seria menor, ok? E na figura 4 eu teria o seguinte, lado do quadradinho eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu teria 6 lados do quadradinho. Só que a diagonal eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse perímetro aqui seria 6 diagonais, ou seja, essa figura aqui teria um perímetro maior. Então a alternativa correta que são iguais, o perímetro é a figura 2 e 1, letra E. E aí, pessoal, entenderam? Como é que vocês estão aí no treinamento para a OBMAP? Então deixem aí nos comentários se vocês estão entendendo. E é isso. Possamos estar firmes aí porque a OBMAP já está bem próximo mesmo. Forte abraço e que Deus abençoe.